Meninos, agora a gente vai ver sobre simplificação dos radicais, que nada mais é que usar aquela segunda propriedade. A gente vai conseguir agora extrair, calcular o valor de uma raiz quadrada manualmente. Lembra que eu tinha dito para vocês, se vocês estivessem numa prova, como é que vocês fariam para descobrir a raiz quadrada? Então, vamos lá. Se um ou mais fatores do radicando tem expoente igual ao índice do radical, de acordo com a segunda propriedade, lembra que a segunda propriedade é aquela que o índice é igual ao expoente do radicando e que eu posso simplificar e sobra só o valor do radicando. Esses fatores podem ser extraídos do radicando e assim calculamos o valor de raízes exatas ou aproximadas. Então, vamos lá, no 324. Raiz quadrada de 324. Primeiro passo é fatorar o 324. Então, eu tenho que começar fatorando o 324. Então, eu começo fatorando o 324 por 2. Porque ele é par. 324 dividido por 2 é 162. Ele ainda é par, dá para dividir por 2. Metade de 162, 81. 81 é ímpar. Ele divide por 3. E por que eu sei que ele divide por 3? Porque eu pego o algarismo 8 e o algarismo 9 e somo. Não dá 9? 9 não é divisível por 3? Então, quer dizer que 81 também é. Vai dar 27. 27 por 3 vai dar 9. 9 por 3 é 3. 3 por 3, 1. Então, ficou 2 duas vezes, 2 ao quadrado, vezes 3 elevado à quarta potência. Agora, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Eu volto no meu índice aqui, não tem nada. E eu disse para vocês que quando esse índice não vem nada aparecendo, quer dizer que é uma raiz quadrada e que ele é 2. Então, se aqui eu tenho uma raiz quadrada e o índice é 2, eu vou agrupar esses produtos aqui de 2 em 2, com expoente de 2 em 2, porque o índice é 2. Se o meu índice fosse 3, eu ia agrupar de 3 em 3. Então, o índice é o principal, porque ele vai indicar de quanto em quanto que eu vou agrupar. Como aqui é de 2, índice 2, eu vou agrupar de 2 em 2. Expoente de 2 em 2. Então, vamos lá. Raiz quadrada, porque aqui repete o mesmo que tem aqui. 2 ao quadrado, vezes, eu tô agrupando agora de 2 em 2. Por quê? Porque o meu índice é 2. Olha só. Eu aprendi lá na segunda propriedade que quando o meu expoente é igual ao meu índice, eu posso cancelar. Então, o que eu vou cancelar? Esse com esse, esse com esse e esse com esse. Deu para cancelar todos os expoentes. Uma vez que eu cancelo todos os expoentes, esse símbolo aqui do radical, ele vai sumir. Por quê? Porque não sobrou nenhum produto aqui sem que eu tenha cancelado os expoentes. Agora,
Quais são os fatores aqui? 2 vezes 3 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. 6 vezes 3, 18. Significa que a raiz quadrada de 324 é 18. Você não precisa mais ficar tentando 15 vezes 15, 12 vezes 12, até você chegar no 324, porque agora você já sabe fazer por fatoração. Letra B. Fatorando, agora eu quero saber qual que é a raiz quarta de 625. Vou pegar o 625 e fatorar. Ele é ímpar. Então, se ele é ímpar, eu já sei que ele não pode dividir por 2. Ele termina em 5, então eu vou dividir ele por 5. Dividindo 625 por 5, 125. Por 5, 25. E 25 eu divido por 5, que vai dar 5. 5 por 5, 1. Agora eu vou lá no meu índice, ele é 4. Significa que eu vou agrupar de 4 com 4. Então, eu vou ter raiz quarta de 5 elevado à quarta potência. Lembrando que, se aqui fosse 3, eu ia agrupar com expoente 3. Aqui a gente já até fez um semelhante, ou igual, não lembro. Eu posso cancelar esse com esse. Se eu cancelei esse expoente com esse índice e não tem mais nenhum produto multiplicando aqui, esse radical vai sumir. E eu vou ter que a raiz quarta de 625 é 5. Agora a gente vai para a raiz quadrada de 75. Raiz quadrada de 75... Você vai falar para mim assim, mas raiz quadrada de 75 não existe, porque o 75, ele não é quadrado perfeito. Correto. Só que, como ele não é quadrado perfeito, ou eu posso escrever isso de uma maneira simplificada, ou eu posso calcular o valor aproximado. Como assim? Eu vou fazer das duas maneiras. Eu vou dar a maneira simplificada disso e o valor aproximado. Olha só, vou começar fatorando o 75. O 75, ele é ímpar, ele não divide por 2, ele vai dividir por 3. Vai dar 25, 25 eu vou dividir por 5, que vai dar 5, 5 por 5, 1. Então, eu obtive 3 vezes 5 ao quadrado. Aí, eu vou lá no meu índice. Eu sei que ele é 2, então, eu vou agrupar ele com o expoente 2. Então, eu vou colocar ele dentro do radical. Vai ficar 3 vezes 5 ao quadrado. Olha só. Isso aqui tem um expoente que dá para eu cancelar aqui com esse índice. Já o 3 não tem expoente. O que vai acontecer com ele? Esse 5, olha só, essa multiplicação, eu não posso escrever, separar os radicais, porque a propriedade me assegurava isso, aquela propriedade do produto que a gente viu. Eu posso escrever isso aqui separado, não posso? Mesma coisa. Eu não vou cancelar só o expoente do 5? Então, esse 5, quando eu cancelei o expoente dele, ele perdeu o radical. Ele saiu para fora do radical. Então, vai ficar 5 sem radical, raiz de 3. O que eu tiro o expoente, ele sai para fora do radical, porque ele não está aqui dentro mais. Entendeu? Então, isso vai ficar 5 raiz de 3. Por que o 3 continua no radical? Mais uma vez, porque ele não tinha expoente para ser cancelado. Poderia terminar aqui, ó. Não estaria errado.
essa aqui é a maneira simplificada da raiz quadrada de 75. Mas e se falasse assim, eu quero, e alguns exercícios que a gente vai fazer ali para frente, a gente vai fazer semelhante, o valor aproximado. Eu sei que a raiz quadrada de 3, ela é 1,41. Então, é o mesmo que fosse 5 vezes 1,41. Por quê? Porque ela vale 1,41. Ela é um valor aproximado. Então, vai ficar 1,41 vezes 5. 1 vezes 5, 5. 4 vezes 5, 20 vão 2. 5 vezes 1, 5. 5 com 2, 7. Então, eu posso dizer que a raiz quadrada de 75, ou ela vale 5 raiz quadrada de 3, ou aproximadamente, esse símbolo aqui com tio, igualdade com tio em cima, aproximadamente 7,05. Mas como que eu vou saber se eu deixo assim ou assim? Vai te pedir. Se falar em valor aproximado, é assim. Valor simplificado, maneira simplificada, assim. Letra D. É raiz cúbica. Vou escrever aqui de novo, que está embaçado. De 162. Vou fatorar o 162. Por 2, porque ele é par. 81. 81 não é par mais. Eu sei que divide por 3, vai dar 27. 27 por 3 é 9. 9 dá por 3, que vai dar 1. Agora, eu vou lá no meu índice. Ele é 3. Eu não disse que o índice que determina como que eu vou agrupar? Se ele é 3, eu vou agrupar, o 2 sozinho, porque ele apareceu só uma vez. O 3, eu não vou agrupar ele com 4 aqui. Eu vou agrupar ele de 3. Por quê? Porque meu índice é 3. Então, como que vai ficar? Vai ficar raiz cúbica de 2 vezes 3 ao cubo vezes 3. Gente, mas por que eu tô agrupando de acordo com o índice? Para eu usar a propriedade, que fala para mim que eu posso cancelar o expoente com o índice. Só por isso. Se não fosse para aplicar a propriedade, a gente não precisava de fazer isso, não. Então, isso eu não vou cancelar porque o expoente é 1. Aqui também. Só quem vai cancelar? Esse aqui. Mesma história do anterior. Não foi só esse que perdeu o expoente? Então, só ele que vem para fora. Raiz cúbica, porque esse índice aqui é intocável, você não pode tirar ele. Não sobrou 2 vezes 3? Quanto que é 2 vezes 3? Não é 6? Veja bem que aqui eu estou fazendo direto, tudo sobre o mesmo radical. Se eu quisesse separar os radicais igual eu fiz aqui para mostrar para vocês, se eu se vocês falassem, não, vamos fazer em 3, você poderia pôr raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica, você poderia fazer assim, raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 3 ao cubo vezes a raiz cúbica de 3. Mas para quê? Você ficar repetindo o símbolo 3 vezes, não tem necessidade. Então, por isso que a gente põe o símbolo só uma vez e os fatores aqui dentro. E aquele fator que perde o expoente, ele sai para fora. O que não perdeu o expoente, continua aqui dentro. Quem não perdeu o expoente? O 2 e o 3. 2 vezes 3, 6. Então, essa é a maneira simplificada de raiz cúbica de 62. Letra E. Daqui, eu escrevi aqui novamente, porque estava meio pequeno, fica ruim para ver no vídeo.
mas é a mesma coisa. Agora eu vou descobrir a raiz cúbica de 2 elevado à sétima. Eu não vou calcular, eu vou apenas simplificar, escrever de uma maneira mais simples. Olha só, esse índice aqui, ele é 3, eu tenho um expoente 7. Para eu simplificar, eu vou ter que transformar isso aqui num expoente 3. Agora a gente vai voltar nas propriedades da potenciação, lá atrás. Pensa aqui comigo. 2 elevado à sétima, vou fazer aqui no cantinho. Não é como se você tivesse fatorado um número e ele apareceu 7 vezes. Ó. Sei que número que é, não. Eu sei que você fatorou ele. Ele já está na forma fatorada aqui. Não sei que número que é e nem me interessa por agora. Eu só sei que esse 2 apareceu 7 vezes. Ó. Não foi? Para eu cancelar ele com o índice, eu não vou ter que agrupar de 3 em 3, porque o índice é 3? Então, vamos lá. O índice é 3, ele é intocável, você não mexe nele, ele é sagrado. Ó, agrupei com 3, agrupei com 3. Sobrou o 2 aqui uma vez. A gente entrou lá nas propriedades da potência que falava para mim, ó, porque vai ficar assim, ó. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo vezes 2. Lembra que eu conservava a base, somava os expoentes? 3 com 3, 6, mais 1, 7. Então, isso aqui é a mesma coisa disso aqui, só que está escrito de maneira diferente. Está agrupado de 3 em 3, com o expoente 3, porque o índice é 3. Então, olha aqui, vai ficar 2 ao cubo, vezes 2 ao cubo, vezes 2. Agora é a hora de eu simplificar. De eu tirar de dentro do radical quem der para sair. Quem desse para sair aqui de dentro do radical vai sair. Esse sai, esse sai. Quem sobrou? Só esse aqui. Não saiu 2 vezes 2? Então, saiu 2 vezes 2. Raiz cúbica de 3. Quem que é o radicando aqui que sobrou, que não tinha expoente para ser cancelado? Lembra que lá atrás sobraram 2 fatores e a gente multiplicou? Sobraram 2 fatores dentro do radical e nós multiplicamos? Agora, saiu para fora 2 fatores e a gente vai multiplicá-los. 2 vezes 2, 4. 4 raiz cúbica de 2. Meu índice é intocável e ele continua. Não é porque eu cancelei ele aqui que ele vai sumir. Por quê? Porque ele é de tudo que está aqui dentro, ó. E o 2 sobrou aqui dentro, então ele continua tendo o índice 3. Letra F. Novamente, passei para cá para que vocês possam enxergar melhor. Novamente, eu vou apenas simplificar essa expressão aqui. Eu tenho um índice 2. Significa que eu vou pegar esses fatores e distribuir de maneira que eles fiquem com o expoente 2. Ó, a raiz quadrada, 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Ó, 2 ao cubo. Eu não tenho que agrupar de 2 em 2? Ai, mas por que eu tenho que agrupar de 2 em 2? Porque o seu expoente, porque o seu índice é 2. Então, vai ficar 2 ao quadrado vezes 2. Então, esse 2 ao cubo, eu já fiz ele virar um produto onde um dos expoentes seja 2. Então, aqui eu já fiz. Lembrando, por que a gente está agrupando de 2?
Porque o índice aqui é 2. 2 dá onde? Quando não tem nada, não é 2? E 5 à quarta? É o 5 4 vezes. Ó. Mas eu não posso deixar o expoente 4. Eu tenho que deixar expoente 2. Por que eu tenho que deixar expoente 2? Porque meu índice é 2. Então, vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Agora que eu já desmembrei, eu vou eliminar o que dá para eliminar. Esse cancela, esse cancela, esse cancela. Quem perdeu o expoente não foi esse, esse e esse. Então, os 3 vão sair de fora do radical. 2 vezes 5 vezes 5. Raiz quadrada continua a mesma raiz com o mesmo índice. De quem? Do 2, porque foi o único que eu não eliminei expoente. Isso aqui virou uma multiplicação com 3 fatores. Eu tenho que multiplicá-los. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 5, 50 raiz de 2. Pronto. Se tivesse falado assim, valor aproximado, eu ia pegar 50 vezes a raiz quadrada de 2, que é 1,41 mais ou menos. Quanto que é 1,41 vezes 50? Seria o valor aproximado. Mas como não pediu para simplificar, então a gente só vai deixar na forma simplificada.